Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que sois o caminho que conduz ao Pai. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens piedosos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão e aí mergulhou 7 vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra como a de uma criança e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, exclamou: Agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu servo. Eliseu respondeu-lhe: Pela vida do Senhor que eu sirvo, nada aceitarei. E apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: Se não aceitas, permite ao menos que se dê a este teu servo uma porção da terra para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, porque o teu servo nunca mais há de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel. Palavra do Senhor. Os povos manifestou Deus a salvação. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo,
pelas maravilhas que ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar preso a estas cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encandeada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Tomando a palavra, Jesus disse: não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: levanta-te e segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. A palavra do Senhor deste domingo coloca-nos, quer seja na primeira leitura, quer seja no Evangelho, diante de duas pessoas, melhor, de uma pessoa e de 10 pessoas tocadas pela lepra. Se na primeira leitura o tal general sírio foi curado da lepra porque mergulhou, segundo a ordem de Deus, 7 vezes no Rio Jordão, depois de ter ultrapassado as suas resistências, porque dizia, se o Rio Jordão tinha mais poder do que outro rio qualquer, como o Tigre ou o Eufrates, onde ele era procedente, mas se obedeceu a Deus, e Deus se tornou presente, curando. No texto do Evangelho são 10 leprosos que, vivendo certamente em comum, se aproximaram de Jesus à distância, porque eram assim as regras sociais e religiosas, clamam por Jesus para que tenha compaixão deles. E é interessante que neste texto aparece 3 vezes, de forma diferente, mas progressiva, a palavra caminho. Jesus ia a caminho de Jerusalém. Os leprosos, à ordem de Jesus, que se fossem mostrar aos sacerdotes, sucedeu que no caminho ficaram limpos, e no final Jesus diz àquele único que foi agradecer: levanta-te e segue o teu caminho. Mas exatamente para nos acentuar esta nota que o texto de hoje, do Evangelho em particular, nos quer transmitir, que é no caminho que nós vivemos a gratidão. Jesus fica, além de admirado, quase que ofendido, porque tendo sido curados 10, só um, e ainda por cima um samaritano, portanto fora até dos códigos da lei, só um foi agradecer. E aqui se nos põe a grande nota da liturgia da palavra deste domingo. Como é que nós vivemos a gratidão? Como é que nós vivemos o ser gratos para com Deus e uns para com os outros? Num tempo em que se vive mais a teoria da reivindicação, do exigir os meus direitos e pouco participar nos meus deveres, ser grato é um desafio permanente. Façamos um breve exercício que não é assim tão difícil de fazer. Vejamos quantas pessoas que nós não conhecemos contribuíram
para que nós estejamos aqui e agora a celebrar a Eucaristia. Quem cuida da eletricidade, quem cuida da água, quem cuida das estradas, quem cuida do pão, quem cuida de tanta coisa que já recebemos nestas poucas horas de dia acordado. E como nós somos, temos que ser gratos uns para com os outros. Essa expressão que nós tínhamos na nossa linguagem popular, linguagem sábia, de dizer muito obrigado. Isso quase que foi banido do nosso linguajar e, pior, do nosso comportamento. Então está aqui um desafio. Se até Jesus ficou triste e quase ofendido porque dos 10 só um foi agradecer, não será que cada um de nós que aqui está é ingrato para com Deus? De tanta forma. Na saúde, na família, na paz, na concórdia, na diferença. Então, exercitemos este dom da gratidão. Se no domingo passado o Senhor nos dizia, depois de fazer de estudo o que foi mandado dizer, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer, agora temos aqui mais um capítulo para a nossa prática social, a nossa prática religiosa. Digamos mesmo, para que a palavra tenha esse sentido, a nossa prática política de gratidão. Política quer dizer nação pública, polis, a cidade. Então, como temos que ser gratos uns aos outros e todos a Deus. Que o Senhor nos dê a graça, a graça que nós estamos a celebrar a Eucaristia, que quer dizer, o significado da palavra quer dizer ação de graças. Por isso, às vezes, quando aparece aquela intenção de missa de ação de graças, é uma redundância, porque a missa já é ação de graças. Então, demos graças a Deus por tantas coisas que Ele nos dá. E reparemos uma coisa tão simples quanto isto. Ou então, são frases, palavras que são ocas. Quando há momentos foi-nos dada a palavra do Senhor e proferida, foi dito a palavra do Senhor. O que é que nós dissemos? Graças a Deus. Então, também por aí, sejamos gratos por Deus nos dar a sua palavra. E uma última referência ao texto de São Paulo a Timóteo. Qual é o nome de Deus? A fidelidade. Muitas vezes queremos viver, e não é a primeira vez que algumas pessoas até se enganam, em vez de dizer fidelidade, preferem trocar as letras e dizer felicidade. É isso. A felicidade será tanto quanto feliz, quanto for fiel e agradecida. Que o Senhor nos o faça viver, que nós nos ajudemos a vivê-lo uns aos outros. Isto a que chamamos profissão de fé apresenta-nos uma longa lista de verdades de fé, muitas delas levando séculos a serem depuradas, decantadas, postas numa palavra simples.
Então coloquemos aqui ao Senhor nesta profissão de fé, mais do que dizer palavras esquisitas, que sejamos assim gratos por todos quantos vivem a sua fé, se esforçam por viver a sua fé, muitas das vezes em grandes dificuldades. Em comunhão de fé, rezemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo curou os 10 leprosos, apesar de saber que apenas um voltaria para lhe agradecer. Levantemos também as nossas mãos a Deus Pai, que a todos quer salvar. E apesar de sermos tão ingratos, supliquemos dizendo: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que o nosso Bispo, os presbíteros e diáconos acolham sem distinções nem preconceitos os mais rejeitados que deles se aproximam, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que os médicos, capelães e enfermeiros que assistem aos doentes que perderam toda a esperança recebam como prémio a vida eterna, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que os leprosos e doentes incuráveis encontrem em cada homem que os serve um irmão, uma irmã e a própria mãe, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que Jesus, que sofre nos doentes, os pacifique com a graça da sua presença e lhes dê a fidelidade até o fim, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que cada um de nós, quando estiver doente, saiba mostrar-se reconhecido para com quem o trata e dar graças a Deus, que é a fonte de todos os bens, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Lembramos em sufrágio nesta Eucaristia Manuel Martins Sapateiro, esposa José Abreu Martins e pais, Maria da Glória Narciso da Silva, Olívia de Jesus Martins Meira, pais e sogros, Maria Cândida Vaz Saleiro de Abreu, marido e filhos, Maria da Glória Santos Neiva, Maria Albertina Morgado Oreses Cepa, marido e filho António Fernando, Manuel Alves Cardante e esposa, e filho Crispim e esposa, António Neiva Marques, pais e sogros, Maria de Lourdes dos Santos Vaz Saleiro, Maria Fernanda Vaz Saleiro Amorim e mãe, Maria Lúcia Vieira de Santos, Quitéria da Conceição Amorim, capitão, Maria da Glória dos Santos Vaz Saleiro e pais, Amélia Rodrigues Lima, Maria Rodrigues dos Santos, marido, filhos e netas, e os associados vivos e falecidos no movimento da mensagem de Fátima. Coloquemos também ao Senhor, em atitude de gratidão, tantas pessoas de que cada um de nós depende do que é hoje
Porventura muitas pessoas nem nos lembramos ou que às vezes nos esquecemos. Deus nosso Pai, que enviaste o vosso Filho muito amado para nos curar de todo o mal, dai-nos um coração agradecido que saiba dar-vos glória e louvor pelos dons com que nos enriqueceis. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de Deus bons este santo sacrifício, pela glória do seu nome, para o nosso bem e pela sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, vieste em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tiraste o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abriste o caminho da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, nosso Arcebispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso amigo, que tens a lembrar, recebemos a palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus de infinita bondade, nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Duas pequenas notas. A primeira é que no próximo domingo, dia 19, a Confraria do Santíssimo Sacramento e a Confraria de São Bartolomeu vão cobrar os anuais na residência. E a segunda é, nem mais nem menos que apelar para o dia de hoje. Hoje não é um dia de direitos, também é um dia de obrigações. Temos direito a votar, mas temos sobretudo a obrigação de votar. A escolha é de cada um. Não deixemos isso para aqueles a quem não gostaríamos que decidissem por nós. Que a palavra do Senhor, em que Jesus pergunta onde estão os outros 9 que foram curados, tenha em nós aquele que procura ser grato em tudo para com Deus e para com os outros. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.